Guilherme Bastos, pequeno neto, vai estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre PGR aplicado à segurança em máquinas, né? Ele é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, mestre em Safety Sciences pela Indiana University of Pennsylvania, espero ter acertado o inglês, autor de livros sobre proteção de máquinas, inventor da bancada didática para demonstração de categorias de sistema de segurança, professor de curso superior e técnico. Doutor Guilherme, a palavra é sua para falar para o nosso público. Obrigado, Almeida. Obrigado pelo convite, a CIT. Obrigado, Ricardo. Então, bom dia a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto que é extremamente importante. Eu trouxe para vocês uma abordagem bem interessante com relação à segurança de máquina. Primeiro slide que eu estou apresentando para vocês. Antigamente, a gente falava de segurança de máquina, a gente pensava só na máquina. E é importante que hoje nós entendamos o conceito homem-máquina. Não só como a máquina funciona, mas como o homem ou a pessoa funciona operando uma máquina. O comportamento do operador ou do manutentor frente à operação ou à manutenção da máquina. Existe um conceito da ergonomia, dessa ergonomia contemporânea, ergonomia mais moderna, que diz o seguinte: se houver uma atividade passada por piloto automático, considere certo que um dia a pessoa se esquecerá de um passo importante. Ele não diz assim, talvez a pessoa se esqueça. Não, considere certo que um dia a pessoa se esquecerá de um passo importante. E nada mais comum na operação de máquina que as operações sejam passadas por piloto automático. Agora eu cito um exemplo também de uma máquina que nós operamos diariamente, o carro, né, o veículo. Quantas vezes nós não estamos lá numa rodovia, numa autoestrada e estamos em quarta marcha, lá, em alta, né, numa velocidade que eu já deveria ter passado para a quinta marcha? É comum, esse é um erro comum. Por quê? Porque você não pensa na marcha que você está colocando. Você pensa, isso foi passado para o piloto automático. Quantas vezes a pessoa não arranca em segunda? Isso é comum. Agora, esse é um erro que está associado a uma displicência? Esse é um erro que está associado a uma falta de atenção? Não. É inerente ao ser humano esse tipo de erro. Se é inerente ao ser humano, e nós estamos pensando numa proteção de máquina ou numa proteção do operador, nós temos que pensar, nós temos que colocar o erro, esse tipo de erro, como um fator da equação. Trevor Kletz, no seu livro ali, An Engineer View of Human Error, ele diz, é importante a gente não tentar mudar a característica humana do operador. O mais importante é a gente remover a oportunidade de erro. Dizer que um erro é causado por falha humana, as palavras do Trevor Kletz, dizer que um acidente é causado por falha humana é tão útil que dizer que algo cai por conta da gravidade. É verdade, mas não leva a ações construtivas. O objetivo do prevencionista de máquina é remover as oportunidades de erro. E mais do que isso, se a gente coloca lá, o Trevor Kletz escreveu isso também, sistema de segurança ou procedimento de segurança, é interessante, muitas vezes ele cita um exemplo de um dispositivo, de uma máquina que estava sendo difícil, era complicado de ser instalado, estava sendo muito difícil, e aí o projetista, lá o engenheiro projetista, disse, não, a gente escreve um procedimento e o passo a passo do que o operador precisa seguir para que ele não sofra um acidente. E aí o Trevor Kletz faz um paralelo, né? Ok, então se houvesse uma peça de 1 tonelada e fosse difícil de instalar um dispositivo de içamento, nós pediríamos para o operador erguer 1 tonelada? Não. Então, por que a gente vai além das capacidades humanas e transfere a responsabilidade da segurança para o operador de máquina? Não faz sentido. Então, aqui eu trouxe um slide aqui, que fala um pouco da hierarquia da aplicação das barreiras de segurança em máquina. Esse slide, eu desenvolvi essa figura aqui, isso está no meu segundo livro, já está escrito, está em fase de produção, vai ser lançado agora em setembro. A máquina ela tem diversos perigos, e aqui eu estou mixando, eu estou aqui envolvendo os conceitos prevencionistas da gravata borboleta, do queijo suíço, e os conceitos ergonômicos e de prevenção de máquinas, da aplicação das barreiras, de acordo com aquilo que eu comentei no começo, entendendo como o conjunto homem-máquina funciona. Então, a máquina possui vários perigos. A primeira barreira que nós temos que tentar aplicar nas máquinas são as chamadas barreiras duras. O que são barreiras duras?
cortina de luz, proteção fixa, proteção móvel com intertravamento, um scanner. Isso são barreiras duras. Se as barreiras duras não forem suficientes ou não forem aplicáveis, nós temos que ir para a redundância. E essa redundância não é aquela redundância de dispositivos. Essas são redundância de ações. Então, por exemplo, um rearme antes do reinício. Essa é uma redundância de ação. Os dispositivos de habilitação para permitir, um botão de habilitação que permita o movimento lento antes do acionamento. Então, tudo isso é redundância. Terceira barreira, quando barreiras duras, redundância, não são suficientes ou não são aplicáveis, a gente vai para as barreiras brandas. O exemplo mais clássico de barreira branda é o local tagout, o bloqueio e etiquetagem. Por quê? Porque as barreiras brandas são aquelas barreiras que dependem de procedimento. Transpostas essas barreiras, se o perigo transpõe essas barreiras, quando elas não são aplicáveis ou não são suficientes, aí nós temos que agir nas consequências. O acidente acontece, vamos tentar bloquear as consequências. E o que é o bloqueio das consequências? Basicamente, dispositivos de emergência. E aí tem as várias formas de bloquear. Esse é o motivo também, pessoal, porque sistemas de emergência não podem ser considerados sistemas principais de segurança. Porque a emergência, ela trabalha na consequência do acidente, enquanto que a proteção, a prevenção, ela tem que agir na causa do acidente. E aí, muito especificamente para proteção de máquinas, por que o treinamento e o procedimento é importante? Porque se você não tiver treinamento e procedimento, existe ali uma força inerente ao ser humano mesmo que derruba essas barreiras aqui, que vai fazer essas barreiras frágeis. E o treinamento e o procedimento, por isso que eu coloquei aqueles chamas ali embaixo, ele vai se derretendo ao longo do tempo. Então, é fundamental que funcionários, operadores, manutentores sejam retreinados periodicamente, que procedimentos sejam atualizados e, principalmente, fiscalizados. Fiscalização é de fundamental importância. Diz o seguinte, inúmeros conceitos parecem simples, mas não são. E pode direcionar a sensação de segurança ao limite de uma armadilha cognitiva. Então, por exemplo, proteção fixa. Proteção fixa, o que é uma proteção fixa? Deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas. Ou seja, ou eu soldo e rebito a proteção, ou eu coloco um parafuso, um sistema de porca com rosca e porca, para que essa proteção permaneça no lugar. Bom, alguns anos atrás estava lá uma máquina interditada aqui próxima da região aqui de Curitiba, onde eu moro, onde eu trabalho. Uma empresa tinha uma máquina lá que estava interditada, aí fizemos toda a adequação, verificamos e tinha uma proteção, e eu trouxe esse slide aqui para vocês, tinha uma proteção que era aberta ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês para limpeza. E aí qual que foi a ideia? Transforma-se em proteção fixa. Se nós lermos na norma aqui, vamos colocar um parafuso. Ok, foi o que fizemos na época. Proteção de uma porta de correr, colocamos um parafuso lá. Fiz o laudo, entreguei na mão do auditor fiscal, no dia seguinte o auditor foi lá visitar para liberar a máquina em funcionamento, ele fazendo os testes. Quando ele abriu essa proteção, a proteção abriu e a máquina obviamente não parou. Por quê? Aí depois nós fomos investigar. Obviamente, houve um constrangimento, não houve levantamento da interdição, e aí, acalmados os ânimos, nós começamos a discutir ali do que seria uma boa proteção fixa. O que aconteceu? Na noite anterior, o manutentor foi fazer um ajuste na máquina, tirou o parafuso e não colocou de volta, esqueceu de colocar. E no dia seguinte aconteceu essa situação. E aí nós começamos a discutir o que seria uma proteção fixa nesse momento. Então, uma proteção fixa não é aquela que a gente interpreta diretamente a norma. Por quê? Porque é natural do ser humano. Se existe uma porta de abrir, como eu estou mostrando aqui, se existe uma porta de abrir, é natural que você coloque o parafuso uma vez só. Quando você tirar, a proteção parece fechada. Ok. Isso é inerente ao ser humano. Não foi uma negligência, um ato inseguro. Foi uma consequência natural do funcionamento do homem-máquina. E aí nós começamos a discutir o que seria uma boa proteção fixa. Então, a boa proteção fixa, não só aquela que você utiliza o parafuso lá, mas aquela que, se você tirar o parafuso, ela cai, ou ela sai do seu local de utilização. Tem que cuidar, obviamente, que se ela cai, tem que cuidar com o peso, etc. Tudo aquilo que a gente sabe são riscos adicionais, né? Mas, digamos assim, ela não permanece. Então, nessa mesma empresa, o que nós fizemos aqui? Se a gente olhar, tinha vários sistemas que tinha lá o macho do parafuso soldado na estrutura, e aí você encaixava a proteção
e colocava lá a rosca. Está errado. Por quê? Porque a proteção fica. Então, seria natural do ser humano tirar a porca uma vez só, ou colocar ali ela com a mão mesmo e deixar ali. Torna mais fácil o trabalho das pessoas. É isso que a gente tem que cuidar. De novo, conjunto homem-máquina. Então, o que a gente fez? Eram esses quadros assim, aí a gente fez uns quadros aqui, ó, os quadros aqui poderia ficar encaixada por interferência, a gente fez ali um pequeno rebaixo, que se você tirar o parafuso, a proteção, ops, cai. Pronto. Está resolvido o problema da proteção fixa. Um outro exemplo também, proteção fixa, então não precisa de monitoramento, não precisa de intertravamento, né? Monitoramento ali, entenda-se intertravamento, ela não precisa do intertravamento. Em alguns casos precisa. Então, ó, o exemplo aqui, essa é uma máquina que nós fizemos lá em Minas Gerais, da região metropolitana lá. A visão de fora da máquina era essa aqui, ó. E tinha uma proteção aqui que evitava o acesso à zona de perigo exatamente nessa posição da máquina aqui. A visão de fora da máquina era essa, ou seja, eu não consigo olhar a proteção lá. Se eu não consigo olhar a proteção, existia uma grande chance de alguém tirar para uma manutenção, para uma limpeza ou por qualquer setup, e um outro operador aqui de fora não identificar que a proteção está fora do lugar ou que tem alguém lá e ligar a máquina. E mais perigoso do que você abrir a proteção e a máquina não parar, é você estar na região de perigo e a máquina iniciar o funcionamento. Qual que foi a definição nossa? Putz, é uma proteção fixa? Vamos manter fixa? Vamos, porque o acesso aqui é uma vez por mês. Mas vamos colocar um intertravamento aqui, vamos colocar um sensor magnético. Mesma coisa aqui um outro exemplo, essa proteção era uma proteção pesada de tirar e colocar, então é um incentivo, a pessoa vai tornar o trabalho mais fácil, né? Retirar e não colocar na posição. Então, apesar dela ser uma proteção fixa ali, com parafusada no piso, nós colocamos alguns intertravamentos ali. O PGR é uma ferramenta muito forte que veio aí, uma ferramenta muito importante. Eu costumo falar que nós, como consultores, ou um auditor fiscal, numa auditoria, ele faz uma foto. A máquina antiga antes estava numa situação ruim, risco alto, e agora está num risco aceitável. Ok. Quem vai garantir que ela vai permanecer nesse risco aceitável? A gestão da empresa, são os gestores da empresa, a manutenção, a gestão do SESMIT, né? São essas pessoas que vão garantir a gerência de produção, a gestão da produção. Então, eu sempre costumo brincar, né? A gente deixa a foto. Quem vai transformar essa foto em vídeo são os gestores da empresa. E tem vários itens ali, agora uns exemplos rapidamente, né? Manutenção de primeiro nível, está na NR12, é um requisito da NR12, é uma gestão, isso é continuado, né? Manutenção preventiva de dispositivos, então, bloco hidráulico de segurança, extremamente importante, fundamental para garantir a segurança. Mas nós temos que controlar o óleo dele, temos que fazer uma análise de óleo, nós temos que verificar o número de ciclos que esse bloco está funcionando, porque ele tem um número limitado de ciclos, para garantir a eficácia das várias etapas. Eu não posso pensar na máquina hoje, eu tenho que pensar na máquina produzindo durante 50, 60 anos, às vezes. A manutenção preditiva, verificação de contatores, qualidade dos insumos, isso é extremamente importante. Isso veio para mim. O que a qualidade de insumo interfere na segurança de máquina? Nessa mesma máquina aqui, ó, um exemplo, né? Nessa mesma máquina aqui, quantas vezes vocês precisam acessar aqui? Pergunta, na apreciação de risco. Quantas vezes precisam acessar? Preciso acessar uma vez a cada 15 dias. Depende do insumo, que se vier um insumo bom, a gente acessa uma vez a cada 30. E aí, algumas outras ferramentas que estão ali para vocês. Finalizando aqui minha apresentação, 2 mensagens ali, uma focada no acidente, que é do Trevor Kletz. Todo acidente é resultado de um erro humano. Alguém, geralmente um gerente, decidiu o que fazer, alguém, geralmente um projetista, decidiu como fazer, e alguém, geralmente o operador, teve que fazer. Todos eles podem cometer erros, porém o operador está no final da cadeia e frequentemente é quem leva a culpa. E agora um comentário meu, não só leva a culpa, como paga com seus membros, paga com a sua saúde e às vezes com a vida por um erro do sistema de gestão. É ali que a gente tem que olhar. Todo mundo pode errar e o operador que paga por isso. E nós temos que criar sistemas que evitem isso. Tá? E a outra frase que é do Todd Conklin, ali, segurança é uma prática, é um dia a dia, não é o final do processo, mas não é o resultado do processo, mas é o processo em si. E, por fim, segurança é sabedoria. Obrigado, pessoal. Estamos aí à disposição para as dúvidas. Muito agradecido, doutor Guilherme. Maravilhosa a sua apresentação, dá uma visão assim que a gente não vinha abordando, né? Isso enriquece as nossas lives, né? Especial. Eu tenho certeza que o nosso público está encantado com essas apresentações de hoje, de ontem, né?